meus lindões, Croiser aqui, e o vídeo de hoje é mais um vídeo de La Casa de Papel, porque é o volume 2, que é o final de tudo de La Casa de Papel, estreou nessa sexta-feira, dia 3 da Netflix, e é lógico que vocês sabem que ia ter muito vídeo aqui no canal, e esse vídeo é pra falar especificamente do final. No meu vídeo de análise eu já comentei algumas coisas, mas aqui eu realmente quero me aprofundar na discussão e nas simbologias que a série trouxe, e que foi muito importante pra gente ter esse final tão impactante e tão maravilhoso pros fãs de La Casa de Papel. Ainda quero falar mais sobre a temporada final de La Casa de Papel, então pra não perder nada, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que La Casa de Papel teve aí uma história muito bem finalizada, né? A gente sabe que a série perdurou mais do que a gente imaginava, né? Quando veio o projeto La Casa de Papel há anos atrás, a gente sabe que a história era para ter sido finalizada ali na parte 1 e na parte 2. Até ali na parte 1 e na parte 2, a gente viu que tiveram alguns momentos que foram mais barrigadinhos, mas hoje em dia eu entendo muito mais, inclusive algumas coisas que eu tinha criticado na época, como alguns dramas dele, hoje em dia é muito mais compreensivo desde o início por que eles fizeram isso. Como eles falaram no próprio doc, é uma série muito mais sobre as pessoas, sobre aqueles personagens, do que realmente sobre o assalto em si, apesar da parte do assalto ser maravilhosa. Eu gosto muito quando a gente tem esse foco. E aí veio a novidade que teria a parte 3 e a parte 4. Algumas pessoas não gostaram dessa notícia, ainda mais quando souberam que era um plano do Berlim, que já era um personagem que tinha morrido, mas quando a gente chega aqui nessa parte 5, que foi dividida em 2 volumes, a gente consegue ver que realmente a história, ela teve um bom final, ela respondeu todas as pontas soltas que ficaram em aberta. Alguns direcionamentos foram diferentes do que a gente imaginava, outros tiveram menos importância do que a gente imaginava, mas a forma que foi feito, tudo foi muito coerente, tudo se caminhou muito bem pra gente ter esse final tão bonito sobre esses personagens que a gente acompanhou ao longo dos anos. Bom, pra falar sobre o final de La Casa de Papel, é lógico que a gente tem que falar sobre o professor, se aprofundar bastante nesse personagem, até porque nesse volume 2 a gente realmente teve um desenvolvimento maior ainda. Como eu falei no meu vídeo com spoilers na análise, o professor, ele sempre teve um destaque muito grande, ele sempre foi o protagonista da série, ele sempre foi a cabeça por trás, apesar da gente acompanhar às vezes muito mais os assaltantes do que o professor em si. Mas aqui nessa parte 5, volume 2, a gente teve um background dele. Nesse final, a gente vê como os planos do professor eram envoltos e qual era o grande significado do roubo pra ele, né? Quando a gente tem o background de cada um desses personagens, dos assaltantes, a gente vê que cada um deles tinha sua especialidade. Foi assim, pelo menos, que eles foram introduzidos pra gente. Como, por exemplo, a Nairobi, ela sabia imprimir as notas ali. Aí, por exemplo, nesse, o Bogotá, ele era mergulhador, precisaria de um mergulhador para fazer determinadas partes do plano, precisava de um que fosse lá esquentar o ouro e fazer aquelas bolinhas, depois um que entendesse e recriasse, né, as pedras, enfim, cada um teve a sua especialidade. E o professor, ele tinha um distanciamento, porque ele era um bandido atípico. A gente entendia toda a questão da inteligência dele, desse entendimento dele, até algumas partes de cálculo, a gente vê que tem algumas coisas bem técnicas, né, e aí no doc a gente também viu que eles realmente contrataram um engenheiro civil para trazer toda essa parte do plano. Então, assim, foi incrível todo o trabalho técnico por trás, e era o trabalho que a gente via ali o professor, né, explicando pra gente nesse um pouquinho Berlim e o Palermo também, mas a gente entendeu realmente o por trás. Por exemplo, o Berlim, né, tanto que a chamada da série dele é justamente que o roubo também era uma arte, então a gente via muito o Berlim com certa musicalidade, muita chiqueza, e tudo tinha um grande histórico ali por trás. Quando ele ensina o filho dele sobre a emoção do assalto, a gente vê que ele entendia muito daquelas peças, ele roubava determinadas peças, então o roubo dele era muito explicativo nesse sentido. E aqui o professor tem um sentimentalismo muito grande, então foi muito interessante a gente retornar ali para aquele momento de quando ele era criança e de ter esse grande impacto
impacto dele ter visto a morte do próprio pai. E é muito legal porque quando eu falo que La Casa de Papel conectou tudo, conecta desde o início, porque quando a gente teve ali o roubo da Casa da Moeda, ele sempre falava: esse era um roubo que meu pai sonhava em fazer, esse era um roubo que ele tinha desenhado, eu aprimorei em alguns aspectos e tudo mais. E a gente via esse plano como o plano do professor, mas que tinha ali o background do pai. E aí quando a gente tem um contexto maior aqui, falando que era a forma dele ainda ter contato com o pai dele, ainda mais quando ele descreve a relação dele com o pai, de que ele falava tudo como um grande filme, inclusive a própria morte do pai dele, ele viu como um filme, então ele nunca encarou aquela realidade. Então o plano era uma forma indireta também dele ter ainda esse contato com o pai, e isso fica mais legal ainda quando a gente vê que nessa parte 3, 4 e 5, ele faz o plano do Berlim, o irmão dele, que também morreu. Então tudo faz muito sentido, todos os planos eram grandes homenagens aos familiares e traz todo esse contexto de família que eles constroem aí entre o professor, o Berlim e o Rafael, que vai ser extremamente importante nessa finalização do volume 2 da parte 5. Mas ao mesmo tempo também é muito importante a fala da Lisboa, da Raquel, falando que o plano não era necessariamente para essas pessoas, mas também que era dele, que ele gostava, que ele apreciava. E aí a gente vê o professor falando pela primeira vez que ele é um ladrão, sabe? Isso tem um significado tão importante, tem um peso tão grande dele aceitar que ele faz parte disso tudo, porque quando a gente via ali na parte 1 e 2, ele tinha um certo afastamento de tipo, eu sou o professor e esses são os bandidos. E a Raquel vivia falando pra ele, inclusive, você é bandido também, não é só porque você tá aqui nos por trás e tudo mais que você não é bandido. E a gente vê ele com muito entusiasmo, realmente afirmando, é isso, eu gosto. E a conclusão desse plano tá realmente nesse significado. Ele não faria um roubo simplesmente para devolver o ouro. Assim como no primeiro plano, que inclusive foi extremamente importante para esse segundo ser bem sucedido, afinal eles tinham muito dinheiro do primeiro, esse daqui deixaria eles com a vida realmente muito confortável e eles não precisariam perder mais pessoas como a gente perdeu aí ao longo das temporadas de La Casa de Papel. E eu acho que muito dessa simbologia também tá inserida no momento em que o próprio professor se entrega ali, né, no Banco da Espanha, porque ele até comenta, ele fala que as pessoas até podiam achar ele covarde porque ele ficava do lado de fora e ele não estava realmente ali na ação e no estresse das coisas que iam acontecendo, ele só maquinava o ali, o por trás do plano e tudo mais, e no final das contas ele tá ali também comprova, né, toda essa relação desse entendimento dele como realmente um assaltante. Outra coisa que eu não posso deixar de comentar também sobre toda a relação do roubo do professor e tudo mais é que eu achei muito sensacional no momento que a gente vê o Denver, né, recebendo ali o que seria o destino dele após a morte deles, e ele abre a pasta e tem o origami do professor. É quando ele faz a assinatura dele. Isso, se a gente for reparar, foi algo que se perdeu, né, na temporada 3, 4 e 5 de uma forma geral, até porque esse plano não era muito dele. Ele teve um envolvimento, mas quando ele tem a conversa com a Lisboa, inclusive, e ele se assume e assume que ele realmente gosta de roubar, que ele é um assaltante, ele assume aquele plano como dele também. E a gente tem o retorno do origami, a gente tem 2 momentos disso, e é muito lindo isso simbolicamente, porque isso sempre foi algo presente em La Casa de Papel, e isso traz a personalidade dele dentro desse plano também. Então toda essa parte da negociação também diz muito sobre a assinatura dele e sobre o envolvimento dele, inclusive ali presente, como ele realmente estava envolvido em tudo desde o início. E nessa temporada a gente vê como o envolvimento do professor também aumenta, né? Quando a gente tem aquela cena inicial dele com a Sierra, em que ele realmente ia atirar nela, a gente vê que ele transporta para outro nível. Então a gente realmente vê como ele tá muito envolvido em tudo isso. Então foi uma construção excelente que o professor teve pra gente ter essa finalização do plano tão bem bolado. E ainda sobre esse grande significado e do entendimento
momento do professor, tem uma fala entre ele e a Tóquio que é muito importante. Eles estão ali, né, no flashback, inimigos do fim, só os dois sobraram na festa, e ela tem uma fala sobre voltar para a Boca do Leão, que era justamente esse plano para conseguir trazer o rio de volta, mas também de construir e fazer de fato todo esse plano. Isso é muito importante, principalmente quando a gente está falando do professor, porque se a gente for pensar, né, em tudo que a gente viu, em todos os momentos o professor tá voltando para a Boca do Leão. Então, quando ele vai ali para o Banco da Espanha, ele tá indo para a Boca do Leão. A gente não sabe, é incerto até o momento ali, porque a gente sabe que o professor, ele sempre tem um plano, ele nunca vai por ir nos lugares. Eles podem até enganar a gente, achar que não vai ter solução, e aí ele vem com um plot twist ali, mas de fato nessa finalização foi muito tentativa e erro e podia dar muito errado. Então eu acho que faz muito sentido quando a gente tem esse final de que eles morrem, porque era algo realmente muito esperado e traz realmente a finalização que a série precisa, porque quando a gente vê que eles ficam com o ouro ali e eles justificam falando que eles nunca mais precisariam roubar, a gente sabe que não teria uma continuação dessa história especificamente, porque eles primeiro não poderiam mais mostrar, né, a cara deles, as pessoas reconheceriam eles, assim como faz sentido também eles viverem uma nova vida. E aí eu retorno o que a Tóquio tinha falado sobre viver várias vidas dentro de uma vida, e a gente vê justamente isso aqui nesse final, quando eles morrem, só que não, né? Então eles vão viver uma nova vida. Então eles têm os ciclos ali. Teve o primeiro ciclo, teve o segundo ciclo do assalto e a vida que eles realmente vão ter. Tanto que a gente vê que muitos personagens, de uma forma geral, eles têm um entendimento do que eles querem para a vida. Tanto a Manila ali com relação ao Denver, ela sabe que não vai ser um relacionamento que vai para frente, assim como o Denver entender que de fato ele quer a Estocolmo e que ele pode ter as coisas que ele queria na vida sem precisar esconder dela. A própria Sierra, que acaba se envolvendo, ela vai ter a vida com a filha dela. Inclusive tem um momento que ela tem tipo uma discussão ali com o professor falando sobre o significado de família e que realmente é importante e a falta que o marido dela fazia. Então isso é muito importante, porque quando a gente vê a Sierra ali no início, a vida dela era o trabalho e a vida dela agora é a filha dela, a importância é a família. Então não importa se ela saiu queimada, se nunca pediram desculpa pra ela, porque o que importa é a vida que ela vai ter ali com a Vitória. Então é muito bonito como eles trazem esse significado e como cada um vai viver a vida que sempre quis, viver uma nova vida, e reforçar essa fala da Tóquio do volume 1. E como eu falei no meu vídeo de análise, né, eu gostei muito do plot do roubo, em que o Rafael roubou o ouro dele junto com a Tatiana, e de primeiro momento eu fiquei até assim, será que eu gostei da reviravolta? E depois a gente tem a reviravolta que de fato ele devolve o ouro, né? Porque a Tatiana até chega a questionar ele. Ah, ele vai dar realmente a sua parte? Ele fala que sim, porque é família. A gente vê que ele recebe um papelzinho ali da Sierra, né? E bem provavelmente era algum momento em que o professor ele contava que o plano dele nunca foi realmente entregar esse ouro, mas sim ser equivalente ao assalto do Viking. Tanto que no momento que a gente tem a fala do professor com o Rafael e o Berlim contando sobre o assalto do vô, eles deixam muito bem estruturado esse significado de família e que o assalto faz parte da família. Isso inclusive também é importante para o professor, desse entendimento dele de sim, eu sou um assaltante, mas também do Rafael, dele tomar essa decisão, mesmo depois de todo o trabalho que eles tiveram, é a família que importa no final das contas. Pode ser um pouco incongruente só pro Rafael, porque no final das contas ele traiu o próprio pai ali com relação a Tatiana, mas o próprio Berlim, mesmo dentro da sua dor, ele admirou, ele entendeu que o filho dele mudou, né? Porque até mesmo ali no assalto que a gente viu dos Vikings, ele também era uma pessoa que não gostava de assalto e foi ali que ele pegou gosto e foi ali que ele continuaria a geração. E é muito interessante porque ele realmente é muito inteligente, né? Então ele se equipara bastante
ao que o Berlim é e o que o professor é. Sinceramente, eu até adoraria ver o spin-off do Rafael, porque ele é um novo personagem e ele poderia juntar todas essas vertentes, tanto do Berlim quanto do professor. A vertente do Berlim por ter o entendimento do assalto, como ele é magnífico, e a forma que o próprio Berlim trabalhava, mas também trazer a inteligência do professor. Então, será que um dia a gente vai ter o spin-off dele? Eu ia gostar de ver. E outra coisa que eu preciso falar do fim, que não é uma leitura, é uma pessoalidade. Eu gostei muito do momento deles ali juntos, né? Em que eles vão viver a vida deles, que é bem o momento final. E eu acho que aquela cena, ela é tão profunda, porque a gente vê realmente como esse elenco tem uma sinergia incrível e como eles de fato estavam sentidos com essa despedida. Então, muito da emoção que a gente vê no final, eu sinto que tem uma emoção muito genuína dos atores, que não é só atuação ali. A gente vê que esse grupo, ele realmente se formou de uma forma muito gostosa. A gente vê isso nas entrevistas, a forma que eles falam, a vibe que eles falam que era da gravação também. Então, eu acho que eles estavam muito conectados e esse final, ele é muito verdadeiro. É por isso que eu falei na minha análise, ele deixa a gente com o coração quentinho, porque a gente compreende tudo que foi feito, tudo que caminhou para esse final. E esse momento é mais uma constatação de tudo que a gente viveu aí nessas 5 temporadas de La Casa de Papel. Mas eu quero saber de vocês, vocês gostaram desse final? Acharam satisfatório? Qual que foi o seu momento mais impactante, o que você mais gostou nessa temporada? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!